Olá, o Em Cartaz já vai começar. Que bom estar aqui com vocês para falar de arte em geral e particularmente de teatro. Teatro que nos revela o cotidiano, expõe as questões sociais, os nossos dramas, os nossos dilemas humanos. Você pode ver o Em Cartaz aqui na TV Aberta São Paulo e na TV Com Brasil, em qualquer parte do território nacional, por esses canais que estão passando aí embaixo. Tem também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Você pode ver e rever todos os nossos programas no YouTube. E dito isso, podemos começar. O Em Cartaz está no ar. Franz Kafka. Kafka, embora seja lembrado principalmente pelos seus romances, ele se destacou também como mestre do conto, condensando em poucas linhas atmosferas densas, inquietantes. É isso, Fabiana Serrani? Isso, tudo bom? Bem-vinda aqui. Obrigada. Graciela Rodrigues, e aí, garota? Você sumiu, não te vi mais. Pois é. Tá aí agora, Estamos. né? Contos Isso. Contos de fadas para cabeças com K, Isso. Kafka. Sim. Dialéticas também com K, Com que K. também do Kafka. Também, Né? marcando o nome do autor no título da peça. É, Kafka é um autor de romances clássicos, claro. Isso, na verdade. sim. Agora, essa parte dos contos dele, vocês selecionaram alguns contos. Sim, é o seguinte, eu vinha trabalhando já há muitos anos com esses contos. É. São contos muito curtos, alguns com um pequeno parágrafo. É. E eu vim trabalhando com a pessoa que assina a concepção e a dramaturgia da peça junto comigo, que é o Willis Guerra. Nós fazíamos oficinas de literatura e teatro Tá. sobre uma abordagem jurídica, porque ele é jurista. Uma abordagem jurídica. Sim. Então nós ficamos anos fazendo essas oficinas, né? E experimentando esses contos, justamente que são contos que o Walter Benjamin, que é o filósofo, Sim, filósofo. denominou de contos de fadas para cabeças dialéticas. Ah, ele que deu esse título. Exato, porque eles são uma espécie de koans, sabe? Os koans budistas, que são aqueles versos. Sim, aqueles versos. Que, na verdade, mais do que dizer diretamente alguma coisa, ele faz reverberar inúmeras possibilidades. Ele abre, né? Ele abre para a experiência. É. E esses contos, eles são assim também. Então é muito interessante, porque assim... Então, quer dizer, não é aquele conto tradicional que tem um comecinho, uma historinha, um finzinho. Exato. Ele foge um pouco dessa estrutura. Ele foge. Ele é uma estrutura para ser experimentada, Tá. segundo Walter Benjamin. E segundo o próprio Kafka, o lugar dessas experiências é o teatro. É. Então ele próprio sugeria que os seus contos fossem experimentados, né? Então a gente veio dessa trajetória longa com essas oficinas, experimentando com donas de casa, ciclistas, enfim, pessoas de diferentes... Ciclistas? Eu me lembro muito bem que chegou um ciclista lá e foi super intensa a experiência com ele, né? Então foi muito importante esse contato prévio com os contos, né? E aos poucos esse desejo de montar esses contos foi crescendo. Então, quando eu trabalhei na oficina durante 15 anos, né, fiz montagens como Bacantes, Banquetes, Sertões, Cacilda, e depois me afastei, fui trabalhar com Francisco Carlos, que já esteve aqui no seu programa. Sim, também. saudoso Francisco Carlos. Saudoso Francisco, né? E me envolvi muito, eu já tinha um contato também com os Guarani, então me envolvi muito com esse universo indígena através do Francisco. Né? Depois, no meu mestrado, eu passei a pesquisar uma arte vocal indígena do Alto Rio Negro e fiquei 4 meses lá e tudo. Então, quando eu voltei, eu quis trabalhar alguma coisa que... Eu queria trabalhar com a dramaturgia do Francisco, mas aí não dava. E aí, ao mesmo tempo, assim, eu tinha esse desejo imenso de montar esses contos. Então, quando não deu o Francisco Carlos, eu falei, vamos para os contos. Vamos mergulhar nisso, então. E aí, imediatamente, veio todo esse universo que o Kafka traz, né, que é essa crítica à sociedade ocidental, né, que também está na dramaturgia do Francisco. Correto. Né? Sim. Então, os contos, eles, assim, eu amarrei 7 contos, nós amarramos, né? Também foi um processo muito coletivo, essa costura toda, né?
Então, essa amarração é um pouco digamos assim, uma viagem da transformação, digamos, né? Que você passa por toda essa crítica que ele faz e depois por esses contos mais oníricos, como Josefina Cantora, que aí já é que é um dos mais conhecidos também, né? Também, muito conhecido, né? Que aí é essa coisa, a condição do artista e tudo, e depois a gente termina com Desejo de Virar Indígena. Desejo de Virar Indígena. E a Graciela entrou nessa história como, quando, por quê? O Willis, amigo nosso. Graciela que tem uma larga experiência lá com o pessoal do Teatro União em Olho Vivo, mais uma história ali 30 dentro. E tantos anos de Olho Vivo, né? E fiz cenário, figurino, né? E até hoje eu sou da direção lá do grupo. E aí a Fabiana, me chamaram para assistir. De repente a Fabiana viu os desenhos e a gente começou a conversar. Você é daquelas pessoas que pega o telefone e está falando no telefone e fica desenhando? Fico. Né? Fico. Desenho em qualquer lugar. É incrível. Qualquer lugar. E ela estava assistindo, ela foi assistir um ensaio, a gente estava ensaiando em 2024. na casa do Willis. Uma amiga minha vai vir assistir. Eu falei, tá ótimo, pode trazer do União e Olho Vivo. Ai, que maravilha. E a gente estava lá ralando com uma cena, de repente ela descreveu toda a cena ali naquele desenho. A hora que eu olhei, eu falei, pronto, tem o croquis da cena, prontinho. E a partir daí... Começou. E aí começou o seu envolvimento. Aí começou, a Fabiana gostou e a gente fez 2024, depois 2025 e agora estamos novamente com mudanças, algumas mudanças, com novas pessoas e percebendo a profundidade e as várias camadas que Kafka traz. Porque o Kafka, ele não é uma coisa simples, né? Ele tem toda uma questão psicológica, uma questão da autoridade, né? Da opressão da sociedade e do momento contemporâneo. Ele é muito contemporâneo, né? Então o Kafka começa com a crise da autoridade, a crise da personalidade, sabe? Depois ele vai mudando e a gente vai percebendo que existe uma questão dúbia no sonho e na realidade. A gente vai para o absurdo, e aí nisso tudo, eu percebendo tudo isso, e a gente nas conversas e nos ensaios, eu começo a desenhar. E aí, às vezes, acontece de um ator estar em dúvida com determinada movimentação cênica e eu trago um desenho. Aí ele fala, Grai, mas é isso que eu queria, obrigado. Então, aí começa. Então, existe um diálogo muito interessante entre nós aqui. É quase como os roteiristas disseram que fazem, como é que chama? Storyboard. Né? Quase um storyboard. Isso mesmo, dos e a gente começa a... E dos personagens, né, Graça? Sim. A gente vai também captando esses personagens. Sim. A Grace, eu acho que ela tem esse trabalho também de captar um pouco os personagens. E aí isso alimenta a criação, né? Pois é. Até você trouxe aí um... Fortalecendo. Por exemplo, o que é isso? Por exemplo, de mim você quer saber o caminho. É o momento que ele está na estação de trem. Isso. O personagem vai... E ele percebe que ele está atrasado e ele quer saber o caminho e não consegue. Não consegue. Kafka é isso. Kafka é isso. É e sempre aí, a dificuldade. Que ele se dá conta que o relógio dele está diferente do relógio da estação, ele vai para um outro patamar e ele fica pairando sobre a realidade numa outra... E a partir daí se abre uma fenda no tempo, né, e na experiência do personagem. Então são pequenas... rupturas, digamos assim, até disso, por exemplo, um descompasso. Um descompasso, né? Exato. Um descompasso de uma coisa radicalmente ocidental, que é o relógio cronológico, né? Esse descompasso que eu acho que ele ironiza muito, né? O quanto a gente não consegue entrar nesse compasso, né? E que todos nós, então, somos falhos diante desse relógio da impossibilidade de... Né? Diante do relógio implacável, todos nós somos falhos, né? E esse conto é um pouco isso. Então, e só que nesse momento em que ele capta
esse outro tempo que não está marcado no relógio. No reloginho dele, ele adentra esse outro tempo. Muda inverso, né? Isso, e ele aí abre para todos nós, né, a possibilidade de experienciar uma outra engraçado, realidade. né? Isso Exatamente. tem muito a ver com, por exemplo, com Alice no País das Maravilhas, Sim, né? Lewis sim, Carroll. Exato. Exatamente. Tem a ver com Thomas Mann, que é a busca do tempo perdido, né? Que tudo começa na xícara Pois do é. café Sim. Pois é. e aquilo Exato. abre E o toda Kafka uma... é muito isso, né? Então, o Walter Benjamin, ele fala que é um código de gestos. Código de E a gestos. nossa peça é muito gestual, porque eu procurei ser muito literal com a gestualidade sugerida no texto. Tá. E a partir daí, a gente... É isso mesmo. Olha. Os E teu desenhos traço são é tão incríveis. legal, A gente Graciela. inicia- O traço Obrigada. dela é o máximo, não é? A gente inicia com essa cena, diante da lei. Diante da lei. Ele quer entrar na lei e não consegue, E o não personagem, consegue. né? Que é o Kafka. E ele pede para entrar na lei, mas com o tempo vai passando, ele vai percebendo a impossibilidade de entrar na lei. Que no próprio Kafka, ele põe isso, e a gente vai trazendo isso para o personagem. E são questões tão presentes no dia a dia, né? Quando você pega, por exemplo, o Exatamente. processo do Kafka, Sim, caramba, sim, aquilo sou eu. Sou eu. Sou Quantas eu. vezes você se deparou com coisas desse tipo que você não sabe a quem somos nós. recorrer, como fazer, e é tudo tão nebuloso, você não sabe como se mover dentro desse Sim, universo. exato. Né? Sim. Como é o que eu acho moderno. que também é muito forte nos desenhos da Graça, que são projetados nas Isso telas. esquecemos. Projeta os desenhos? Sim, Estamos- é um cenário digital, Legal, né? Porque é tudo projetado e são os desenhos dela, né? É. O que eu acho muito interessante também é que é um rabisco, né? Então que reforça essa coisa do Kafka, que é de uma literatura que não se encerra. Porque são sempre romances inacabados, contos inacabados. Ele nunca fechou nada, né? Então isso também está presente nessa cenografia da Graça, né? De que é processual o negócio. Como se ele abrisse um jogo e aí cada um Exatamente. joga do seu... E aí Sim. dialogam, né? O personagem e os atores, a cena dialoga com aquilo que está sendo projetado. Então, não é assim, a projeção não é um enfeite, não é um storyboard apenas. É um diálogo mesmo. Uma provocação. Ele completa, Isso. ele dialoga e provoca a cena também. a cena. Então, quando ele está na estação, por exemplo, tem um relógio, um vídeo que eu fiz de animação de um relógio correndo muito rápido. E ele olha para o telão e o telão correndo, um relógio imenso. O público olha aquilo, até afeta, sabe? Aflige a pessoa. É para afetar mesmo. É aflitivo. Essa Né? é a O que eu verdade. acho que também é bem, assim, é uma característica dessa nossa montagem, é que é uma experiência alegre, né? Porque Kafka tem esse estigma de ser um cara soturno, sombrio e diminuído, enfim. E esse processo todo que eu vivi com os contos foi sempre muito engraçado, muito político e alegre, né? Então a peça explorou muito esse viés do humor kafkiano, né? E eu acho que o resultado é uma coisa muito também que dialoga com a linguagem da oficina, que tem essa estética da alegria, né? Da exuberância. É festivo exato. sempre. Então, mesmo quando você pega um tema trágico, ele é festivo. É uma tragicidade festiva, comemorativa. Exatamente. Né? Então, eu acho que aproximar o Kafka também dessa linguagem da oficina, eu acho que revela o Kafka, né? Porque eu acho que o Kafka vem tendo leituras essa um imagem, pouco soturnas, né? E não sei, pra mim nunca foi dessa forma. A gente tem umas fotos aí, gente. Nós estamos falando de contos de fadas para cabeças com K, dialéticas com K. Cadê as fotos? Já temos lá. Esses figurinos, menina, que isso? Figurino da Ariane Vitali. Que lindo. Música de Adriano Salahab. A direção do Nossa, eu estava em dúvida como é que falava. É Salahab? Então mistura um pouco essa estética do contos de fadas, né? E aí toda essa relação também com esse espaço da oficina, a pista, uma tradição da oficina também. Né?
Muitos, um elenco enorme, né? Estou vendo aqui, são 6, 12, também, 18 pessoas. Isso, também nesse desejo do teatro de lá, couro. A projeção no fundo, né? Isso. Olha que lindo isso. Né? Os figurinos da Ariane são deslumbrantes. Deslumbrantes mesmo. Sim. Puxa vida. Ela entrou muito na coisa dos contos de fadas e tudo. Direção de arte da Graciela, aqui presente. Exatamente. Direção de vida da Cissa Lucchesi. Sim. E é isso, e a peça é muito musical. Sim, e aí tem a Macaca, que é do conto Relatório para uma Academia, né? Relatório para a Academia, um dos contos também mais conhecidos dele. Né? E tem a Carol, que é uma atriz sensacional, que faz há 20 anos essa Macaca, então ela tem um trabalho muito apurado, né? Um trabalho corporal muito apurado e é belíssima a macaca dela. Que ótimo. Então é isso, é uma festa, Kafka. Essa é a cena do circo, né? Aquela última. Isso. Vocês estão fazendo lá, como é que é? Durante o mês de março? Isso, segundas e terças. Segundas e terças. Tá um pouco assim. As 2 primeiras segundas e terças de março, nós estamos em cartaz, depois 2 terças e depois o primeiro fim de semana de abril. Tá. Né? A gente na oficina agora está com várias peças. Então, tá um movimento lá, que bom, né? Tá um agito lá. Sim, é isso mesmo. Então é bom entrar no tem um Instagram, alguma coisa assim, que a pessoa pode entrar em contato? Do Teatro Oficina. Temos do Oficina, temos o meu também, que tem vários desenhos. Tá. Usina Zona. Usina Zona. Isso, Usina Zona, Kafka em Processo, @Kafka, ponto em processo. Tá. E @Oficina Usina Zona. Então, porque ali tem os horários, tem as indicações e ali, no todas. Oficina, você entrando lá no link, né, para Simpla, tá. Aí lá você tem a nossa peça com os ingressos disponíveis. Isso. Legal. Que trabalho bacana, menina. Puxa vida. Kafka, vamos conhecer mais Kafka, porque os contos são muito menos conhecidos do que os romances. Na verdade é inédita, né, a montagem dos contos. Ninguém nunca montou esses contos curtos, não. Exatamente. E é interessante porque é isso, porque é uma sugestão do próprio autor, né? Ele disse para montem esses contos curtos. Então eu acho que é uma experiência bem interessante também para quem gosta de Kafka, já conhece a literatura dele, então ter contato com esses contos curtos, acho que é super... Bárbaro, né, bárbaro. Incrível, assim. Poxa vida. Fabiana, que Obrigada, bom, que trabalho bonito. Tílio. Parabéns, Grata pelo convite. Graciela, vê se não desaparece, tá? Não, nos veremos. Estamos aí. Estou esperando o circo, hein? Sim, Onde você vai? sim. Senta aí, menina. Opa! Pensei que já estávamos. Não, ainda tem muita coisa. Obrigado pela presença de vocês. E eu que aqui, agradeço, tá? Tílio. Deixa eu ver o que nós temos aqui agora. Dica de filme. A Sandra Vastano separou um trailer aí pra gente dar uma olhada.
Estão abertas as inscrições para o Laboratório de Criação Autoral. Não é um curso de atuação nem de direção. É um laboratório para artistas que desejam criar a própria cena, atravessando os lugares de quem atua e de quem dirige, e a partir do corpo, do espaço e da escuta. Serão 4 encontros intensivos com o objetivo de gerar, organizar e compor material cênico autoral, utilizando práticas do teatro físico e dispositivos de direção que colocam o processo no centro da criação. O laboratório propõe a inversão de papéis como estratégia de pesquisa. Quem atua, dirige. Quem dirige, atua, para ampliar o repertório, a escuta e a consciência de cena. Os participantes sairão com material cênico autoral em estado inicial, a sinopse e memória descritiva do projeto, ferramentas práticas de composição e direção, devolutivas sobre o processo. Tudo vai acontecer no Teatro Paiol, na Rua Amaral Gurgel 164, na Vila Buarque, nos dias 10, 17, 24 e 31 de março, das 19 às 23 horas. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. Informações pelo @Laricintra. Cadê meu celular? Vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Uma gata que talvez tenha fugido abre um abismo íntimo. A mulher que a procura se vê diante de todas as suas perdas, perguntando-se também de quais fugas foi cúmplice. É isso, Ana? É isso. Ana, de todas bem? as fugas. De todas as fugas. A gata que fugiu é a diretora. Maravilha. Prazer. Luciana Frois, tudo bom? Muito prazer. Filha do Rogério, você estava falando, do Rogério Frois. Exatamente. Que maravilha, grande ator. Meu amor. E filha da Ana Kfouri. 2 filhas, maravilha. É? 2 filhas. 2 filhas. Taquicardia, menina. Exato. Taquicardíacas. Taquicardíacas. Né? Que taquicardia foi o primeiro nome que apareceu, assim. Antes de aparecer qualquer coisa, apareceu o nome. O nome. Eu abri o olhinho um dia e fiz taquicardia. Eu acho que é sobre isso. E aí vem toda a história. Desenvolveu o texto? A Nanda Félix desenvolveu o texto em parceria, tudo em parceria aqui com a gente. Tá. A gente foi ensaiando, eu, Luciana Frois novamente na direção, e a gente fez uma trinca de construção a partir desse sintoma e o que está por trás desse sintoma. As fugas das gatas. A possibilidade da fuga da gata. Possibilidade da fuga da gata. Mais do que a própria fuga da gata, a possibilidade da fuga da gata. Emoções, né? Emoções que aparecem, né? De todos os lados, assim, o que causam, né? O que causam emoções, grandes emoções, assim. Para quem é ligado a gatos, por exemplo, né? Perder um gato. Perder um gato é terrível, né? É terrível. Pra quem... chegar em casa e o gato não aparecer durante 6 horas, a pessoa já começa a ficar com taquicardia. Tem um vizinho que perdeu o gato. Foi um pampeiro no prédio, procurando o gato.
Depois de 2 dias ele percebeu que o gato estava dentro de uma gaveta. Exato. Mas ele ficou num estado de desespero. Os grupos de vizinhança estão todos controlando os gatos. Mundo. Né? Tá tendo isso, Eu tô dizendo, né? Então, mas ela se pergunta também se ela de repente foi cúmplice dessa fuga. Como é que é essa história? Ela pode ser cúmplice, sim. Talvez ela tenha vontade de fugir, se ela descobrir que a gata fugiu. Eu acho que a gente está sempre fugindo. Acho que a gente está sempre fugindo de alguma coisa, né? E eu acho que o texto traz isso e a encenação também, essa vontade, às vezes, de fugir, né? Largar tudo. Talvez largar tudo ou fugir diante de uma situação que você não queira, ou resolver seus problemas fugindo. Enfim, eu acho que é aberto, né? Não tem um sentido, assim, final, mas... A questão da peça são as fugas. Quer falar? A discussão sobre fugas? Pode falar. Não, Fala, Luciana. Não, de onde veio, né? Veio um convite da Ana para dirigir esse trabalho que, na verdade, fala da relação da Ana com o pai dela, assim. Então, os gatos, eles vêm um pouco para dar uma poesia, uma poética para uma relação de pai e filha e desaparecimentos e amor, mas é uma poesia. Na verdade, a gata, ela entra como uma poética da Nanda, que a Nanda Félix trouxe, essa dramaturga, assim. Então, a gente começou realmente trabalhando nós três, muito. Da forma que ela encontrou para desenvolver essa história de uma maneira poética. Exatamente. Assim, a gente construiu muito em cena, então foi uma trança, realmente, um trançado, assim, entre nós três, entre essa construção dramatúrgica, o que a Ana trazia de improviso e vontade de falar sobre a vida, ou sobre essa relação com o pai, ou relação com os gatos. Que no caso eu tenho também. Você tem? Mas eu tinha. Agora foi elas fugiram. Cada uma, eles fugiram. Eu tô falando assim, eles não morreram, eles fugiram. No processo, a Ana foi perdendo cada um desses gatos, assim, teve isso. Mas isso, essas perdas, né, assim, o que causa taquicardia, né, essas emoções, de onde elas vêm, assim. Então tem essa brincadeira de o que te causa taquicardia, assim, tem essa pergunta, assim, para cada um, né, assim, da onde vem um estado de aflição. Uma suspensão desses sintomas, qual o sintomazinho de cada um, né? O que provoca isso em cada... Que é diferente para cada um, né? O que provoca. O que provoca essa taquicardia, assim. Mas é uma relação de amor. Na verdade, a peça é sobre uma relação de amor. Vocês já fizeram lá no Rio de Janeiro, né? Vocês estavam falando. Fizeram temporadas no Rio. Fizemos 2 temporadas no Rio. Quando eu era criança, eu comecei a ouvir uma espécie de música, uma espécie de melodia quase triste. Me acompanha. Às vezes muito alto, insuportável, às vezes bem baixinho, mas sempre presente, como se fosse um som ambiente de mim. Pam, 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 pam. E agora estaremos dia 7 e 8 de março no Teatro Oficina, Usina Zona, sim. Nesse Teatro Estádio ali. Nesse Teatro Estádio, nesse grande... Agora, quando vocês fizeram no Rio de Janeiro, você estava sozinha em cena, você estava nos contando aqui, e agora você vai estar cercada do pessoal da oficina, vamos dizer assim. Sozinha também a gente nunca tá, né? Porque fazer qualquer coisa no teatro, né, é sempre... Uma galera. É uma galera, mas agora é uma galera mesmo. Agora são uma peça, digamos assim, de uma pessoa, vira de 20. Então, mas sim, a gente tá fazendo lá no teatro e tá bebendo mesmo, e tá comendo mesmo da linguagem do teatro, que é essa linguagem multimídia, música, grandes acontecimentos, né? Do Teatro Oficina é um lugar que dá pra gente encenar. Quer dizer, uma transformação bem grande. Temos esse desafio na peça. Essa questão cenográfica, do desenvolvimento e da atuação também.
Temos Sim. este desafio, que é levar uma peça que foi construída quase que em cima de um tapete. Ela começou com uma leitura, a princípio, e ela se expandiu, foi para o Sérgio Porto e para a Companhia dos Atores, no Rio. Eu adoraria ser do tipo de pessoa que diria: ih, relaxa, daqui a pouco ela aparece, gata é assim mesmo. Você já experimentou fazer uma trilha com peito de peru? Alguém já fez uma trilha com peito de peru? Não uma pessoa, né? Uma trilha de peito de peru para o gato voltar. Você pega um peito de peru, você pica o peito de peru, bolinha, quadradinho, enfim, depende do que o gato prefere. E você faz tiras de peito de peru e faz uma trilha para o gatinho voltar. Com certeza ele vai voltar. E agora, como ocupar esse espaço do Teatro Oficina, que é um grande desafio, assim. E a gente estava falando disso, o fato da Ana trabalhar na oficina e já ter estado ali naquele espaço muitas vezes é fundamental para o sucesso dessa peça, assim, porque começou um monólogo, né? Uma história, é um monólogo que tá acoplando outras pessoas em cena, querendo receber, para que não seja uma história de uma pessoa só, mas sim uma história de como que reverbera, das né? pessoas. Agora, mas basicamente, são memórias tratadas ficcionalmente. É uma espécie de autoficção, né? Que hoje em dia eu acho que tem se falado muito, assim. Eu tento fugir um pouquinho disso, porque nem tudo que está escrito ali é meio que aconteceu comigo, não. Então tem essa parte dessa invenção de memórias também. Eu acho muito legal de trabalhar com essa possibilidade, né? O que aconteceu, o que não aconteceu. Isso não importar tanto, e mais o que a gente está trazendo ali na encenação. Mesmo que a gente esteja atravessando sentimentos, taquicardias, não tem uma pegada psicológica. Não tem uma história contada. E nenhum compromisso direto com o que realmente aconteceu. Inclusive, o próprio texto fala, né? Causa e consequência afetiva, não uma causa e consequência cronológica. Então, é uma peça que ela é fragmentada, mas sem perder o pulso, o centro. Não fica uma coisa, né? Um fragmento, não tem nada disso. Totalmente solto. Não, ela é bem amarrada. A Luciana ali, como diretora, também amarrou muito, muito lindamente, junto com a Nanda, com o texto. Então, não tem essa experimentação pragmática, não é isso? Ela tem a sua experimentação, sim, mas com uma firmeza ali, com um pulso firme. De conduzir uma história para ser contada. Agora estamos com uma banda. E agora temos... Uau! Não tinha no Rio? Agora tem bateria. No Rio tinha o Rodrigo Marçal, que era quem fazia a trilha maravilhosa, mas era uma trilha que vinha de fora, assim. Agora a gente está com uma banda ali, com a direção da TT. É outra coisa, né? Agora é banda. Outra coisa, né? É muito legal. É muito estímulo, bom, né? Trazendo. Som ao vivo é outro barato, né? É outro barato e também, exatamente, essa relação de como que a banda chega, né, com uma trilha que existe, como que eles se relacionam. Então é muito legal, porque são pessoas, como a oficina tem isso, né? São grandes encontros sempre. Então é uma trilha que veio do Rio, agora é uma banda tocando junto com essa trilha. São esses encontros que esse teatro promove, né? Encontrando, muitas pessoas se encontram. É um teatro que você pode, né, conhecer uma pessoa daqui 20 dias que está lá em cima e que você faz oi, prazer. A gente trabalha da mesma... É muito legal. O teatro tem que estar aberto para isso, né? Não adianta vir aqui, né, segurando o que já aconteceu. Assim, tem que estar aberto a essa transformação. Vocês vão fazer dia 7 e 8 de março. Sábado às 8 da noite, domingo às 6 da tarde. 2 dias. Tanto trabalho só para 2 dias, menino? É um acontecimento. É um acontecimento, inclusive como o próprio texto diz, assim, né? Aproveitando o Dia da Mulher, né? Dia 8, né? 8 exatamente, de março. dia 8 de março, exatamente. São 2 dias de acontecimento. A gente achou que era o tamanho da taquicardia do momento, para dar conta agora. É para ir expandindo, né? O desejo também é expandir, assim, sempre. A gente tem umas fotos aí, nós estamos falando de taquicardia, Teatro Oficina, 7 e 8 de março, sábado às 8, domingo às 6 da tarde. Essas fotos são lá do Rio, claro, né? São.
Você ali no tapete, que ela falou. No tapete. Exatamente, que a gente nem sabe se vai estar presente aqui, vai estar mas presente aqui, está decidindo ainda se esse tapete vem, não vem. Esse tapete vai estar. E aquela luminária ali também, que a gente está querendo trazer ela, mas bem maior agora. É daquelas penduradas, assim? Tipo de interrogatório. Para tentar bater. Tipo isso, exatamente. Para dançar, para uma dança. É um desafio mesmo, trazer para a oficina é realmente um desafio, a gente está realmente apostando nisso, assim, uma peça que foi muito marcada, eu venho da dança, assim, a Ana também tem trabalho de dança, assim, então era uma peça muito desenhada, ela foi muito desenhada do começo ao fim, coreografada, assim, então tem esse desejo de ampliar, assim, essa coreografia, a gente está ampliando ela para esse espaço, assim. E o Teatro Oficina está nesse momento, né, de receber... diretoras. Tá perto, né? É uma abertura total, assim, isso, né? Assim, recebendo mesmo. Bem bacana isso. É um momento bem povoado no sentido desse teatro, assim, né? É um momento plural, um momento vivíssimo que o teatro está vivendo, assim. Muito bonito pensar esse teatro, assim, né? Depois da morte do Zé Celso, aquela depois da morte toda do Zé, que vai acontecer com o teatro, e o teatro está aí, tá? E a força mesmo, a força mesmo do que foi construído ali, a força do Zé, o legado mesmo. E a força que emana daquele terreiro, né? Aquilo tem uma força, né? Exatamente. Tá lá, Senhora dos Afogados, tá lá, Sete Gatinhos, tá lá o Kafka, tá lá, tá assim, tá... Exato. Tá ocupado, assim. Tá bem ocupado e a intenção é essa, assim, é ocupar... Engraçado porque essa peça, ela tem muitas solidões, assim, tem muito momento de solidão. E tinha um pouco esse desafio, assim, o quanto o teatro sustenta uma solidão, né? Assim, o quanto aquele teatro sustenta silêncio, o quanto ele sustenta uma pessoa parada, ali não fazendo nada. Então a gente está nesse jogo, mas apostando firmemente que isso acontece ali, que isso é bonito, né? Com o vazio, com a enormidade que ele tem, que ele traz, assim, com tudo que já aconteceu ali e que está ali circulando, assim, tem essa aposta nessa possibilidade de ocupar o vazio. Ele tá ocupado, um vazio... Um vazio preenchido, tá ali. Tá ali, que não é vazio. Que não é vazio, exatamente. Agora, isso exige do ator, da atriz, né? Exige. E essa moça é danada. Uma presença, uma coisa que tem que ser muito forte para segurar esse vazio, né? Sim. Né, Ana? Sim, tem que ir ver. Tem que ir lá assistir. Tem que ir lá assistir. Dia 7 e 8 de março, sábado às 8, domingo às 6 da tarde, Teatro Oficina ali na Jaceguai 520. Os ingressos já devem estar no Simpla, já devem estar sendo vendidos, né? Estão no Simpla. Só 2 dias, gente. Então, prepare-se, bota na agenda para não perder, para não esquecer. Sim, 2 dias de acontecimento. De acontecimento. Eu estou brincando com essa palavra porque o texto traz isso. Que é uma mulher marcada por acontecimentos. Essa mulher, que no caso sou eu, é marcada por acontecimentos. Então são 2 dias também de acontecimento. Mas quem sabe depois desses 2 dias o que vai acontecer? Então, a vida nunca saberemos. Exatamente, Nunca saberemos. Está aberto para Eu acho que os acontecimentos, exatamente. A ideia é que vá acontecendo, acontece de novo. Como diz o mineiro, os acontecimentos acontecem. Na simplicidade. É isso, gente. Taquicardia, 7 e 8 de março, sábado às 8, domingo às 6, Teatro Oficina Usina, ingressos no Simpla, corra para comprar. Sim. Sucesso, gente. Merda. Muito bom pra você, merda. Muito prazer, obrigado, muito obrigada. Prazer também. Muito obrigada. Tchau. Deixa eu ver o que temos aqui. Esperamos vocês. Opa. De olho pra cá. Deixa eu ver o que temos aqui. A hora da nossa agenda. Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo pelo país afora. Agenda Brasil.
Ivan, a gente estava falando do Sêneca. Queria que você desse traça um perfil assim do Sêneca para a gente. O Sêneca, ele foi um filósofo muito conhecido por ser como um filósofo estoico. Era um conselheiro dos imperadores, então ele atravessou vários imperadores, inclusive Nero, ou seja, eram os imperadores mais intempestuosos do primeiro século de Roma, primeiro século em Roma, da era cristã, e foi também um dramaturgo. Ele escreveu, na verdade, são 7 peças, né, em que ele usava as tragédias para divulgar a sua filosofia. Então, o estoicismo. O estoicismo. Então ele era acima de tudo, um filósofo estoico que difundia esse conhecimento, seja através no aconselhamento aos imperadores, seja nos seus livros, seja na sua dramaturgia, nas suas tragédias. E era uma dramaturgia que era feita para ser lida e não encenada. Essa é uma discussão que ela existe e ela não existe um consenso. A maior parte dos historiadores fazem esta aposta, que eram leituras feitas entre os aristocratas. Por ser muito retórica e, sobretudo, por serem cenas muito violentas, teoricamente, difíceis de serem encenadas. Reproduzidas no palco. No entanto, existe também uma parcela de historiadores que estudam o teatro latino, em que eles defendem que o tipo de teatro que acontecia lá, ele cabia esse tipo de cena, seja por metáfora, seja pela agressividade mesmo. Então não é consensual. A maioria faz essa aposta, de que eles eram recitações. O texto é belíssimo, pela retórica e pela violência das imagens. Né? Agora, qual é a grande diferença entre o texto do Sêneca com a Medéia do Eurípides, que é bem anterior? Existem algumas, né? Assim, a gente pode falar, digamos que assim, ela é mais curta, ela é mais dinâmica, ela tem cenas menores e a Medéia é mais... ela é uma feiticeira, de fato, né? Aparece desde o começo essa informação, e ela é mais violenta, tá? Mas tudo isso, digamos, é a perfumaria das diferenças. A grande diferença é justamente o que a gente falou do começo, é o centro da filosofia estoica. Toda a dramaturgia do Sêneca, ela é feita para, de alguma maneira, ensinar os princípios do estoicismo. Então, você tem sempre uma Medéia que é completamente desmedida e ela tem a ama, que ela serve de consciência e vai introduzindo princípios do estoicismo e vai confrontando através desses princípios e vai relativizando essa desmedida da Medéia. Então, essa é uma grande diferença. Outra diferença considerável que está atrelada a isso, como eu disse, o que ele faz, o Sêneca? Ele usa as tragédias como um contra-exemplo do estoicismo. O estoicismo estabelece cada um conhecer a sua própria medida e lidar com isso, né? Você não tem domínio sobre o que acontece fora, né, de você. Você tem domínio sobre o que acontece sobre você. Então ele utiliza personagens que ultrapassam. Eles conhecem, eles veem o limite e ultrapassam. E por conta disso, ele vai criando cenas sempre muito mais violentas, a ponto de aparecerem, por exemplo, os assassinatos das crianças em cena, coisa que na tragédia grega nunca acontecia. O assassinato sempre era narrado.
E em Eurípides, não. Em Eurípides, em cênica, isso acontece em cena e de maneira atroz. Inclusive, acontece um assassinato e depois o segundo acontece na frente do jazão. Então, ele potencializa a violência. Essa é uma outra... Mas tudo está atrelado ao estoicismo. Agora, a gente está vendo aqui, tem um palco, né, que remete... Até a gente estava brincando que remete até às cidades lá do interior de Minas Gerais, do Gabriel Vilela, tal, não sei o quê. Né, e temos aqui a Roma. Né, as coisas começam do palco. Como é que isso rola? Com esse conceito aí do cenário. É uma sobreposição de universos, né? Exatamente. É Roma, é Grécia, é Minas Gerais, é Brasil, e isso tudo vai se entrelaçando. Ele começa ocupando tudo, tá? Existe uma ocupação generalizada do teatro, e de fato, você viu bem ali, tem um teatrinho, né? Que inclusive reproduz muitos teatrinhos de Roma, os romanos, como eles eram feitos, esta alusão a esse tipo de teatro. Mas também, quando você falou a coisa Minas Gerais, também tem um pouco do circo, né? Tem esse universo circense, simples, singelo, e a gente ocupa esses 3 universos em camadas e vai atravessando isso com simplicidade e fazendo uso da metáfora e da imaginação do espectador. Agora, a par dessa simplicidade, essa coisa, que tem a riqueza, a magnitude, vamos dizer assim, dos figurinos e da maquiagem. Pois é, simplicidade não é antônimo de sofisticação. Eles são muito sofisticados, não só o figurino, como o cenário. Dentro da simplicidade ele é muito sofisticado e, obviamente, tem uma outra camada aí que é a luz. Tudo isso cria uma complexidade cínica, né, vamos dizer assim, que vai produzindo efeitos no espectador para além das palavras. Então, o conjunto, o cenário do Cerrone, a luz do Wagner Freire e o figurino e direção do Gabriel Vilela, obviamente, isso cria uma alquimia no teatro, uma alquimia teatral que vai para muito além, enfim, do texto, né? Mas isso também vai além do texto, mas é a partir do texto. Quando a gente vai trabalhando com clássico, a gente vai percebendo a bruxaria que existe, sabe? Então, o que ele produz, a gente lê o texto, relê inúmeras vezes, a gente vai vendo como o próprio dramaturgo, esses clássicos que ficaram para a história, esses que a gente tem acesso depois de tantos séculos, como de alguma maneira eles também nos dirigem. Eles dirigem o caminho da coisa, de como se faz aquilo. Não é que tem óbvio que a gente pode ousar e desobedecê-los, mas ali existe uma certa condução. Não é que existe um manual de instruções embutido. Sim. Mas ele te sugere, ele vai te conduzir. A gente vai lendo aquilo, a gente vai... Olha, isso aqui é legal para você fazer tal coisa. Exatamente, ele vai conversando com a gente. Então, por exemplo, às vezes tem cenas de muitos espectadores que precisam ficar escutando, os atores precisam escutar muito uns aos outros, ficar parado escutando, tem um pouco isso, a imagem se forma para o verbo acontecer. Isso, depois que a gente lê várias vezes, a gente fala, gente, a cena é assim. Não adianta a gente querer inventar. Ele tem isso. E aí entram essa sofisticação de cenário, figurino e iluminação. Porque aí arrebata isso que eu estou chamando de uma certa imobilidade de um ator escutar o outro e parar tudo e ficar escutando. Aí tem um arrebatamento da imagem que é belíssimo. A Rosana estava comentando aqui, o Plínio também, que todo o texto é dado para frente, é dado para o público. Bom, isso para começar, assim, isso vai na contravenção total do teatro burguês de palco italiano, que obviamente é uma invenção muito posterior à cênica. Então isso a gente nem cogitou que fosse o contrário, tem uma quarta parede. Então ele é um jogo feito para e com a plateia. É óbvio que eu não estou falando com isso, que existe um tipo de interatividade, mas ele é uma relação aberta com a plateia. Como sempre foi feito antes do teatro burguês. Né? O teatro burguês que criou uma quarta parede aqui e fechou. E a gente nem cogitou fazer cênica de outra maneira, fazer um universo aqui. Né? A gente está sempre se relacionando. O espectador é o interlocutor principal.
causa grande estranhamento, às vezes, que o ator está ali com o espectador, ao invés de... Mas está conversando aqui. Exato, ele está falando com a pessoa que está ao lado. Exatamente. Isso gera um estranhamento. Para a plateia. Mas isso também vai criando uma linguagem que o espectador... É um código, né? É um código, que ele assimila relativamente rápido. Exato. Isso não cria um distúrbio, na verdade, isso cria um universo teatral próprio, assim. Qual é o lugar da Medea hoje, 2026, Brasil? Olha, se você pegar a Medea como essa metáfora da fúria da mãe natureza, da mãe, do instinto contra a sua própria cria, eu acho que a gente já olha isso, a fúria da natureza contra os seus próprios filhos. Mas eu acho que, principalmente cênica, ao fazer a escolha do cênica, vai para além dessa metáfora que é muito recorrente no Medea, né? Essa coisa da coisa que beira... É uma palavra que pode soar terrível, assim, mas que beira o monstruoso, mas que não é monstruoso. Ele é humano. E que, na verdade, a gente vê essa feiura na ação humana, a torto e a direito. A gente tem visto aí desmedidas em todos os lugares, seja no poder público, seja no universo particular, privado e doméstico. Bom, o Sêneca escrevia numa época em que, no estoicismo dele, muitas vezes era voltado, isso não é exatamente o caso do Medea, embora isso também apareça lá, mas ele tem sempre em vista o imperador em vista, que era, assim, Trump para cima, assim, o dono do mundo que sai achando que pode fazer o que quiser. É um narcisismo extremamente exacerbado com muito poder. Então, quando Medea cria esse enfrentamento, esse confrontamento, eu acho que por si só ele tem uma relevância muito importante hoje. Sempre será uma protagonista, uma heroína trágica com que a gente tem dificuldades de falar a respeito e com que lidar, porque na verdade a gente ganha uma empatia, a gente entende, mas ela comete um ato atroz. Então, ela é uma criminosa e ao mesmo tempo você entende, assim, ele é uma fratura. É como se você compartilhasse desse ato dela. Ele coloca o limite, ela, né, o texto coloca a gente num certo limite do humano. Isso, hoje em dia, eu acho que é muito importante a gente entender ou rever quais são esses limites. Até para restabelecer, recolocar esses limites. Então, eu acho que assim, é um pouco difícil ainda dizer em 2026, mas eu posso dizer que ela tem muito a nos dizer. Talvez a gente ainda não consiga racionalizar, mas desde essa fúria contra o próprio filho, o ato ignóbil, hediondo, isso está aí, né? Tá aí. A gente vê isso diariamente. Diariamente. Alguma coisa que a gente não falou que você acha que é importante? Não, eu acho que falamos bastante coisa. Obrigado. Ivan, obrigado. Hein? Obrigado. Sucesso para vocês. Pô, maravilha. Obrigadão. Tina! Você veio! Eu recebi a sua mensagem. Então, você está se sentindo pronta? E alguém se sente pronta para isso? Eu estou pronto. Eu também. I call you when I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything. Life and a concert and a world.
I get washed away.